Brasileiro de 11 anos chega à final mundial de balé nos Estados Unidos. Imigração, número de pessoas que cruzaram fronteira com o México bate novo recorde neste ano. Com aumento de seguros de casas, governo investiga se companhias estão aumentando as taxas ilegalmente. Casa Branca lança projeto para plantar mais de 1 bilhão de árvores na próxima década para frear o desmatamento. E você vai saber tudo sobre um novo esporte que ganha popularidade e acaba de ser regulamentado em Las Vegas, o slap fighting. Olá, muito boa noite. Boa noite. Hoje a gente abre a edição do Jornal Américas no Ar com a história emocionante de um goiano de apenas 11 anos de idade que vem conquistando aí o coração dos brasileiros e dos americanos, fazendo sabe o quê? Dançando balé. Exatamente, estamos falando do Vinícius Ferreira. Ele venceu todas as etapas da dança artística e agora vai disputar a final do Mundial aqui na Flórida no ano que vem. Quem nos conta toda essa belíssima história é a Eloá Orazen. O mundo dá voltas, mas o brasileiro Vinícius Ferreira rodopia e na ponta dos pés. Aos 11 anos, o menino natural de Goianésia, uma cidade agrícola de pouco mais de 70 mil habitantes no estado de Goiás, é finalista na competição mundial de balé Youth America Grand Prix, que acontece em abril do ano que vem na Flórida. Esta é a segunda vez que Vinícius vem aos Estados Unidos por conta de seu talento. Em julho deste ano, o brasileiro foi convidado a ocupar o palco da Disney depois de vencer, em 2021, um concurso estadual promovido pelo Conselho Brasileiro de Dança, o maior salto de sua carreira até então. Em todas as ocasiões, Vinícius é acompanhado de perto pela professora e tutora Tatiana Mello, bailarina responsável por descobrir e lapidar o talento do garoto. Ele é muito especial, para nós que trabalhamos com dança. A gente fala que é um olhar de professor, que você bate o olho para a pessoa e vê físico, vê pé, vê feeling, né? E ele apresentava muito isso, então ele tem uma facilidade muito boa de ritmo, coordenação motora, equilíbrio, agilidade e atenção. Então, por exemplo, eu passava os passos, enquanto a turma estava pensando no movimento, ele já tinha feito o movimento. E isso me surpreendeu muito, por ser muito novo, porque ele começou apenas com 7 anos, né? Não é comum para uma criança de projeto que nunca tinha frequentado uma escola de balé ou qualquer outro tipo de dança, né? Filho de uma empregada doméstica, Vinícius deu seus primeiros passos no balé aos 7 anos de idade, graças a um projeto social criado pela professora Tatiana, dedicado justamente às crianças que não podem arcar com os custos de uma aula de dança. Mais do que vencer os desafios financeiros para viver o sonho de ser bailarino, Vinícius teve também que tirar o preconceito para dançar. Eu sofri muito preconceito na escola, minha família não aceitava, achava que essa coisa era menina. Hoje todo mundo dança conforme o ritmo de Vinícius, que virou motivo de orgulho e inspiração. Antes eu era só eu de rapaz lá. Então, hoje tem mais de 10 rapazes lá na minha escola fazendo aquele projeto. A alegria maior é porque a gente vê, né, que ele tão pequenininho, tão novinho, já está conseguindo realizar tanta coisa, né, na vida dele, assim, que nessa viagem é muita emoção, é inesperável, né? Ah, gente, que história bem linda. Olha, eu e a Ruth aqui já estamos com certeza na torcida pelo Mundial. Não tem a menor dúvida. 1 ano de antecedência, mas a gente já tá aí torcendo com segurança que ele vai vencer essa etapa. Mas essa merece, né, Verê? Merece demais. Torcida antecipada para esse talento incrível do Vinícius. Olha, vamos lá acompanhar, se der. Se a gente não estiver trabalhando, a gente se compromete, tá, Vinícius? A gente vai lá com plaquinha, bandeirinha, torcendo para você. Vamos acompanhar e trazer o resultado aqui para vocês depois. Com certeza.
Bom, pessoal, agora a gente muda de assunto, a gente fala de educação. Uma pesquisa apontou que o nível de ensino aqui nos Estados Unidos retrocedeu 3 décadas. É a pior meta aí do país da história. Pois é, olha, isso tudo, segundo o estudo, é resultado da pandemia de Covid-19 e das aulas online também. Matemática e leitura foram as áreas mais afetadas. Segundo o estudo, nenhum dos 50 estados americanos tiveram um bom desempenho nos exames nacionais de crianças de 9 e 10 anos e de 13 e 14 anos, ou seja, alunos que estão na 4ª e na 8ª série. O resultado chocou pais, professores e o Departamento de Educação. Com a pandemia de Covid-19, vários testes foram cancelados e só foram retomados agora. Em matemática, os resultados foram considerados devastadores. Foram os piores já registrados pelo NAEP, o Programa de Avaliação Nacional de Progresso Educativo dos Estados Unidos. Apenas 38% dos alunos tinham conhecimentos abaixo do básico. Em leitura, os resultados também foram considerados ruins. Apenas 1 de cada 3 alunos era considerado capaz de ler. O que piorou também foi a desigualdade entre os estudantes. Negros e imigrantes registraram o maior retrocesso se comparados com alunos brancos. A Secretaria de Educação reconheceu que os resultados foram desastrosos, inaceitáveis e prometeu aumentar os esforços para reverter esse quadro. Agora a gente fala de uma ação do governo aqui dos Estados Unidos para combater a crise de desmatamento no país, que, segundo especialistas, atingiu um ponto crítico por causa das queimadas provocadas pelo calor extremo. Para mitigar essa crise, a administração Joe Biden anunciou agora o lançamento de um plano massivo e ambicioso de replantar mais de 1 bilhão de árvores no território nos próximos 10 anos. A chegada do outono, que colore as florestas do país, são como um lembrete da beleza viva da natureza. Mas, segundo especialistas, é também um momento de refletir sobre a fragilidade das florestas, que mais do que nunca lutam pela sua própria sobrevivência. Com incêndios cada vez mais devastadores, os Estados Unidos perdem milhares de acres de árvores todos os anos. Uma destruição que, segundo David Lytle, da US Forest Service, atingiu um ponto de ruptura. Estamos enfrentando uma crise de incêndio florestal em tamanho e intensidade. Cada vez é mais difícil de combater. E, como resultado, temos um acúmulo de 5 milhões de acres precisando de reflorestamento, diz David. Na esperança de suprir essa necessidade da terra, a Casa Branca lançou uma legislação federal chamada Lei de Replantação, uma medida bipartidária que não apenas entrega a necessária infusão de fundos e recursos, mas também estabelece uma meta importante e ambiciosa, a de plantar mais de 1 bilhão de árvores em 10 anos. Um programa que é um divisor de águas, segundo o especialista. Replant has been a game changer. Para David, além da ação do governo, é preciso que a população também faça a sua parte, plantando árvores em seus quintais e apoiando projetos sérios de preservação de meio ambiente. Para incentivar os moradores do país a tomar ação, o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill plantaram uma árvore no gramado sul da Casa Branca. A iniciativa também foi uma homenagem ao jardineiro da sede do executivo, que nesta semana completou 50 anos no emprego. Depois do intervalo, tem reportagem sobre o resultado de uma pesquisa sobre a resposta do sistema imune à vacina contra a Covid-19. E tem também os detalhes da ação do governo para incentivar as doses de reforço em meio à ameaça de novas variantes que podem provocar um surto neste inverno. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta. O número de imigrantes cruzando a fronteira sul entre México e Estados Unidos voltou a bater recorde. Pois é, olha, só nos últimos 12 meses foram 2.700.000 pessoas que tentaram aí entrar ilegalmente aqui no território americano.
Segundo o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira, só em setembro deste ano foram detidos 227 mil imigrantes. Esse número representa um aumento de 12% em relação ao mês anterior, de agosto. Em todo o ano fiscal de 2022, que terminou neste mês de outubro, 2.700.000 pessoas foram presas tentando cruzar ilegalmente a fronteira do México com os Estados Unidos. Os agentes imigratórios informaram que esse recorde foi impulsionado pelo aumento de venezuelanos, cubanos e nicaragüenses tentando fazer essa jornada perigosa. É o maior número de indocumentados presos já registrado pelas autoridades americanas. Esse recorde histórico mostra o tamanho da crise humanitária na fronteira sul e marca a mais recente dor de cabeça para o presidente Joe Biden, que há meses enfrenta ondas em massa de imigração da América Central e ataques de republicanos às políticas de imigração e segurança de fronteira. Agora a gente fala de Covid-19 e os efeitos da vacina no corpo. Um estudo recém-divulgado revela que as pessoas que desenvolveram efeitos colaterais à imunização tiveram melhor resposta imune à doença. Ou seja, se depois de receber aí uma dose da vacina você teve febre, dores ou calafrios, isso significa que o imunizante teve maior eficácia no seu corpo. Olha só. Pesquisadores analisaram dados de milhares de adultos que receberam as vacinas da Pfizer ou Moderna contra a Covid-19. Os participantes enviaram a laboratórios amostras de sangue para teste de anticorpos e responderam a um questionário sobre como se sentiram após receber uma dose de imunizante. Os dados coletados revelaram que mais da metade dos voluntários reportaram sintomas sistêmicos, enquanto 40% disse não ter tido qualquer sintoma. Depois de analisar e cruzar todas as informações do estudo, os pesquisadores descobriram que os participantes que reportaram efeitos colaterais tiveram uma melhor resposta de anticorpos às vacinas. O outro grupo também teve eficácia das doses, mas de uma forma menos robusta. Ou seja, sentir sintomas como febre, calafrio e dores nas 24 horas após ser vacinado é mesmo uma boa notícia e não um motivo de preocupação. Os resultados, segundo o estudo, reforçam a eficácia dos imunizantes produzidos para combater o coronavírus e prevenir o desenvolvimento de doença grave e morte pela infecção. Não podemos esquecer do fato de que depende do organismo também. E alguns fatores, como o fator genético, por exemplo, o estilo de vida, as questões adjacentes da saúde daquela pessoa que está tomando a vacina, isso tem que ser levado também em consideração. A gente não pode apenas pensar que eu não tive uma reação, então logo a vacina não funcionou bem em mim. Não, o meu organismo, aquele momento, o meu estado físico, também relacionado ao estado mental, condicionou para que a resposta fosse dessa maneira, né? Então, temos também que analisar as nuances e não levar o estudo a cabo no sentido de que é algo generalizado, não deixando de analisar as nuances de cada indivíduo. E falando em vacina contra a Covid, o governo federal quer incentivar a população a receber uma dose de reforço contra a doença antes da chegada do inverno, quando o número de casos pode voltar a crescer. Segundo o CDC, há uma baixa procura pelas chamadas boosters, mesmo entre os adultos e idosos. Dados do governo mostram que 93% dos maiores de 65 anos concluíram aí sua série inicial de vacinas, mas apenas 72% deles mantiveram a procura das doses adicionais, gente. Olha, o governo alerta ainda que novas variantes da Covid estão se espalhando pelo mundo e que um novo surto da doença já está previsto para acontecer neste inverno em todo o hemisfério norte. O aumento no número de casos já deve começar na metade do mês que vem, segundo os oficiais do governo, elevando aí o número de internações e complicações da doença aqui no país. Bom, e para incentivar a população a procurar por uma dose de reforço, ontem o presidente Joe Biden recebeu o imunizante diante da imprensa e disse que hoje todo morador do país é capaz de achar um posto de vacinação, a cerca de 5 milhas de onde ele mora. Ao reforçar a importância das doses de reforço, o presidente pediu para que as pessoas acessem o site www.vaccines.gov. Lá é possível saber a localização de todos os postos de vacinação.
E olha, no próximo bloco tem reportagem sobre o caso de uma mulher que aqui nos Estados Unidos descobriu e desmascarou um pedófilo que estava agindo em um aplicativo de namoro. E se você notou que o seguro imobiliário está mais caro, olha, você não é o único, viu? Os valores estão atingindo um patamar alto e já já a gente te explica o que está acontecendo. E agora um flagrante. Uma mulher usou um famoso aplicativo de encontros para conhecer aí um possível namorado, mas acabou encontrando um pedófilo. Ela acionou a polícia, que armou uma operação flagrante e funcionou. Quem nos conta toda essa história que mais parece de cinema é a Cone Rocha. A mulher que não quis se identificar conheceu Nicholas Wallace, de 29 anos, através do Tinder, um conhecido aplicativo de relacionamentos. Após algumas conversas, ela percebeu o interesse de Wallace em se relacionar intimamente com crianças. A mulher não teve dúvidas, denunciou o caso para a polícia do condado de Colômbia, na Flórida. Os agentes disfarçados assumiram as conversas nas redes sociais para marcar o flagrante. Nicholas Wallace foi preso depois de combinar um encontro prometendo levar uma criança. Ele ainda enviou aos agentes fotos de crianças sofrendo abuso sexual. A fiança do pedófilo foi determinada em $95 mil, sob acusação de divulgação e posse de pornografia infantil, tentativa de manter relações sexuais com menores de 12 anos, entre outras acusações. A polícia está analisando o celular e o tablet de Wallace. Eles buscam por supostas vítimas. Bom, e mudando de assunto, você já notou que os seguros das casas estão aumentando drasticamente os valores? Pois é, olha, isso vem acontecendo exatamente no momento em que os desastres relacionados ao clima vêm crescendo assustadoramente. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos está fazendo exatamente essa pergunta. Qual a relação dos desastres com os aumentos dos seguros? Até que ponto isso é legal, permitido ou abusivo? Para descobrir as respostas, funcionários estão analisando com atenção como os reajustes das taxas estão ligados diretamente ao clima extremo. Isso inclui calor excessivo, nevascas, inundações, tornados, furacões e outros. O Escritório Federal está solicitando dados de código postal das companhias de seguro para verificar se eles estão se aproveitando da situação. As políticas da empresa e regras para aplicações de preços também estão sendo verificadas e se estão de acordo com a regulamentação do Estado. Esta é a primeira vez que esses dados são solicitados pelo governo para análises. Dependendo do resultado, o departamento pode pedir mudanças no mercado de seguros dos Estados Unidos. Bom, e as mudanças climáticas com um tempo cada vez mais quente e seco aqui nos Estados Unidos têm provocado aí um desafio para a sobrevivência de muitas plantas. Mas cientistas descobriram que um líquido inimaginável pode ajudar as plantas a sobreviver em tempos de seca, mesmo por 2 semanas sem receber água. Pois é, olha, acredite se quiser, a gente está falando de álcool. Um estudo japonês sugere que o etanol pode manter vivas as plantas que estão em condições de seca. Para chegar nessa conclusão, os pesquisadores fizeram testes em plantas de trigo e arroz, regando elas regularmente e depois adicionando etanol ao solo em um grupo aí de plantas por 3 dias. Então, eles privaram ambos os grupos de água durante 2 semanas e descobriram que as plantas que receberam o álcool se deram melhor do que aquelas, digamos, sóbrias. Pois é, olha, os pesquisadores dizem que o estudo mostra como o etanol pode ser uma forma útil e simples de aumentar a produção de alimentos em todo o mundo em tempos de seca ou escassez de água. Bom, no próximo bloco a gente descobre por que a maioria dos motoristas tem a sensação de ver o semáforo mudar de cor sempre que se aproxima de um. E vamos te mostrar também como funciona o Campeonato Nacional de Tapas na Cara, que está se tornando super popular aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Atenção se você é consumidor dos dry shampoos, os shampoos de lavagem a seco. Muitos produtos estão sendo retirados do mercado por ameaça à saúde e essa é a nossa prestação de serviço. Se você tem shampoo a seco em casa, então pega ele agora e corre para checar se faz parte da lista aí que precisam ser descartados com urgência, gente. Todos esses produtos que aparecem agora na sua tela, de diferentes marcas, estão proibidos para uso por causa de níveis potencialmente elevados de um químico chamado benzeno. O benzeno pode causar câncer. A FDA alerta que os produtos contaminados foram produzidos antes de outubro de 2021 e distribuídos na rede varejista em todo o país. A Unilever, fabricante aí de todos esses shampoos a seco, abriu recall dos produtos e disse que até hoje não recebeu reclamações dos consumidores sobre qualquer problema relacionado aí ao uso desses shampoos. A lista completa dos produtos em recall está disponível no site da FDA. E olha só essa notícia, se você é daquelas pessoas que odeiam aí um sinal vermelho a ponto de ter a impressão de que é só se aproximar de um farol que ele já muda de cor, então olha, saiba que você não é o único. Pois é, a maioria dos motoristas, me incluo, tá, tem essa sensação. Só que segundo um estudo, isso não passa de uma simples impressão errada. E sabe por quê? A Carla Marinho vai explicar pra gente. O sinal verde é muito mais frequente do que se imagina em todo o território americano. Um estudo feito em 101 cidades comprovou isso. A única diferença é que em alguns lugares o tempo de sinal verde é mais generoso do que em outros, mas pouca gente percebe isso. Quem nunca se pegou contando o tempo que o semáforo vermelho demora para mudar de cor? E pensando nisso, o Instituto de Transporte do Texas e o Sistema Universitário do Estado resolveram fazer um levantamento sobre o tempo e frequência de paradas nos semáforos. 210 mil faróis foram analisados por uma semana. O resultado surpreendeu. A média nacional é de 1,7 luzes verde para cada uma luz vermelha. Na pesquisa, a cidade de Fresno, na Califórnia, ficou em uma das piores posições entre as últimas, com sinal verde e amarelo na mesma quantidade, cerca de 1 para 1. Já na Flórida, Jacksonville, os motoristas não têm do que reclamar, hein? A cidade ficou entre os top 10. Os motoristas de lá têm 2,25 de luz verde para cada sinal vermelho. Os especialistas disseram que o objetivo do estudo foi descobrir como melhorar a eficiência das operações de sinalização de trânsito para resultar na maior fluidez e melhor qualidade do ar na cidade. Eles acreditam que melhorar o aproveitamento das estradas com o desempenho mais eficiente dos sinais, por exemplo, pode ser mais econômico do que adicionar novas faixas de tráfego para reduzir o congestionamento. Mas esse assunto é polêmico e divide opiniões. Evelyn, vamos então agora para a nossa previsão do tempo, vamos lá? Vamos lá. Acompanha a gente aqui, gente. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 41. Nova York, sol forte, máxima de 66. Tempo encoberto também em Washington. Orlando, tempestade, mínima de 69. Miami, tempo encoberto, mínima de 74. No Texas, Dallas, sol forte. Houston, sol forte também, máxima aí de 79. Mínima de 55 em Dallas. Evelyn. Bom, vocês conhecem nosso mapa, agora a gente chega em Seattle, com chuva prevista para amanhã, mínima de 50 graus, pessoal. Agora descendo um pouquinho para a Califórnia, tempo encoberto em São Francisco, mas sol forte em Los Angeles, com máxima ali de 75, e em Las Vegas sol forte também, mas a máxima de 70, ou seja, vai estar mais quente em Los Angeles do que em Las Vegas, e isso é praticamente um milagre. Bom, tá voltando a esquentar, você viu que ontem tava tudo o tempo encoberto, pois é, né? Mas 70 em Las Vegas, realmente... Tá variando bastante a temperatura, mas a gente viu que Las Vegas tá agora aliviando. Tá, ainda, pois é, diferente. Entrando no viu? clima do outono, vamos ver como é que vai ficar os próximos dias. Bom, mas agora a gente muda de assunto para mostrar aí para vocês um campeonato, digamos, diferente que acontece aqui nos Estados Unidos e que anda fazendo o maior sucesso na internet. É o campeonato de tapa na cara, gente, que está se tornando aí tão popular que pode em breve se tornar um esporte licenciado em Las Vegas. Já pensou? Bom, mas não vai imaginando que é algo leve, viu? Tipo um tapinha. Não, é um tapa de verdade, gente, que chega a desmaiar os competidores. Olha só que loucura. Here's your wind-up. Os vídeos do slap fighting estão rodando a internet e as cenas dos tapas
e dos competidores desmaiando tem gerado muitas reações, como registrou essa emissora de TV de Las Vegas. Eu acho isso absolutamente legal, diz essa mulher. I think that's absolutely cool. Esse homem se diz impressionado e diz que deve ser preciso ter um pescoço bem grosso e forte para aguentar esse esporte. Looks like you have to have a pretty thick neck to be able to withstand this. O campeonato de tapa na cara está ficando tão popular nos Estados Unidos que a Comissão Atlética do Estado de Nevada aprovou por unanimidade permitir lutas sancionadas no estado. Seremos os primeiros a regular esse esporte e esperamos que outras jurisdições e outras comunidades, estados e países façam o mesmo, disse o líder da comissão. Communities, states and countries will do the same. A comissão espera imitar o UFC e o MMA, profissionalizando os atletas e regulamentando questões ligadas à saúde e integridade no esporte. A ideia é desenvolver uma liga de slap fighting, com muitos critérios estabelecidos em regulamento. Esta moradora de Las Vegas diz que tem certeza que estaria na plateia para ver um embate, mas que jamais se candidataria a levar um desses tapas. Yep, I'll be there in the crowd. I won't be getting slapped though, that's what I won't be doing. E aí, Ruth, o que achou desse possível novo esporte? Eu não sei se eu dou risada, se eu critico, é muito maluco. Vem cá que eu vou ver se eu tenho talento. Não vem não, eu não sirvo pra esse esporte, eu não sou a mínima atleta pra esse esporte. Gente, achei uma loucura, mas dizem que vai ser o novo MMA, então vamos ver. Olha, divide opiniões, é polêmico, a gente não pode negar que é polêmico. Com certeza, mas a gente não sabe se a gente vai torcer ou não, deixa eu ver o que vai acontecer. Porque que nem a menina, imagens... que disse que vai pra plateia, mas não vai se candidatar pra participar do esporte. Não tem nem como, né? Não tem nem como. Não dá. Você viu a imagem que o Fábio colocou aqui, do moço? Tem de novo, Fábio, pra colocar aqui pra gente? Bota aí, Fabinho. Olha aqui, olha o tamanho, gente. Olha a cara do outro ali. O tamanho do braço do moço que está dando tapa. Imagina. Eu, numa situação dessa, saio voando. Não é nem tapa, eu saio voando. Eu não tenho nem palavras. É um possível esporte controverso, mas a gente trouxe pra vocês porque tá bombando na internet. A gente sempre gosta de ficar atualizado aqui, né, Ruth? Com toda certeza. Como a gente falou, é polêmico. Tire as suas conclusões. Isso aí. Bom, o Jornal Américas no ar, então, termina aqui. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, é sempre depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Uma boa noite. Boa noite.